Com o Sanji começando a engatar ao modo Berserker, contando com a ajuda de Zoro para uma possível morte caso saia do controle, o Perna Preta parte para cima do Queen com todas as forças que ele tem. Agora, com toda uma confusão causada pela CP0 e os demais no campo de batalha, caminhamos então para os momentos finais da Grande Guerra de Wano! Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui falar sobre o capítulo 1032 e mais migalhas. Temos mais migalhas sobre várias coisas que a gente está querendo realmente chegar às conclusões. E se você tá empolgado já com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha ele com seus amigos, porque tem muita coisa pra gente falar sobre One Piece. Mas, cara, tem muita coisa pra gente falar sobre as consequências deste capítulo. Vamos lá, né? O capítulo começa com o Marco transformado ali em sua forma Fênix, né? Ele tá na sua forma definitiva ali, não tá no modo híbrido, né? Que é somente com as suas asas, mas ele está ali com a sua forma completa e Zou está junto com ele ali, sendo carregado pelo personagem. Marco está voando enquanto carrega ali o Zou pelos ombros. E o Zou se sentiu desconfortável ao ouvir o relato sobre o aparecimento de um misterioso yokai. Então ele acabou pedindo ali para o Marco que o carregasse para encontrar este ser misterioso que estava meio que tipo passeando, rodeando ali a ilha de Onigashima para trazer todo o caos e destruição com várias e várias queimaduras. Enquanto eles conversam, eles vão pela área onde Big Mom está lutando ali contra Kid e também o Lau. Não mostra nem o Kid nem o Lau, só mostra meio que tipo a parte da frente da Big Mom aqui, né? Meio que tipo a Big Mom tá desse lado, a gente vê também ali tanto o Marco e também o Zou voando dessa distância aqui, mas daqui pra frente aonde tá o Lau e o Kid, a gente não consegue ver, não tem vislumbre sobre o que está acontecendo com os dois personagens. A gente também tem que os subordinados do Kaido estão tentando deixar o castelo, mas os samurais estão bloqueando as saídas do palco principal para que eles não possam sair. Porque tem uma porrada de samurai dentro do castelo e se eles saírem vai ser também ali uma vantagem para o exército do Kaido. Então nós observamos que eles estão trazendo canhões para aquela área, para criar ali então uma grande explosão. Os subordinados de Kaido estão tentando deixar o castelo, mas os samurais estão bloqueando ainda mais as passagens para o palco principal para que eles não consigam realmente chegar em seu objetivo, como já foi proposto desde quando eles começaram a trazer vários canhões. A cena então muda para o segundo andar inferior do porão do castelo, onde nós vemos que Apple continua perseguindo tanto o Yamato quanto também o Drake. E então conseguimos enxergar que o Apple está perseguindo o Yamato e o Drake continua perseguindo o Apple, né? Parece uma briga de rato, gato e cachorro, na qual os três estão se perseguindo ali categoricamente, né? Fuga, que é um dos numbers na qual ali o Apple havia chamado no último capítulo, corre perto da Yamato com um comportamento muito amigável. Chega até a ser meio algo estranho, né? Porque parece que o Fuga gosta muito ali da Yamato. E nós podemos entender que o Fuga, na verdade, ele é um centauro, porque a metade inferior ali do seu corpo é basicamente como se fosse de um cavalo ou como se fosse algo conectado ao boi, a um boi ou algum animal que consegue andar ali com quatro patas ao mesmo tempo. E aí que leva uma das teorias bem interessantes que eu acho que já está sendo levantado pelo fandom de One Piece. A gente tem várias teorias nesse vídeo e que eu acredito que o Bruno Bandeira tenha enfatizado um pouco isso e eu estou começando a concordar com ele depois que eu comecei a pensar sobre esses raciocínios. De que a teoria de que os numbers são Shimotsukis. Olha só, toda essa teoria ganha mais força depois desse capítulo. Porque nós temos os Shimotsukis ali, mais ou menos que estão ao lado do pai ou do possível pai do Zoro, que se parece muito com os numbers apresentados nos últimos capítulos.
a gente teve todas essas questões ali sobre os Numbers e como a fisionomia deles pareciam com aqueles que estavam ao lado do Shimotsuki, ali que possivelmente pode ser o pai do Zoro. E aí que a gente tem que agora eles sendo amigáveis com a Yamato pode demonstrar claramente que tem uma ligação nessa história e que talvez os Numbers não estão em um ano apenas de enfeite. Yamato então acaba dizendo ali que faz muito tempo que ela não vê o Fuga, mas que agora ela não está com tempo para conversar com ele, de que ela está com pressa para resolver os problemas que precisam realmente ser colocados para que a ilha não se exploda. Os Numbers então parece que não sabem falar, porque eles apenas conseguem emitir sons que foram colocados ali como seus nomes, né? No caso do Fuga, ele acaba repetindo Fuga, 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 bem parecido ali com I am Groot, dos Guardiões da Galáxia, né? Os subordinados de Kaido relatam então que o segundo andar do castelo tem um gigante de fogo chamado Yokai, né? Como se fosse algo ali relacionado a um Yokai que está indo diretamente para o porão. De repente, alguém cai de uma área superior do castelo para onde Yamato, Drake e Appo estão. E eles meio que caem ali bem em cima da cabeça do Fuga. Essas pessoas são nada mais, nada menos do que Brook e Robin, né? Eles meio que caem ali nos cabelos do Fuga, que protegendo ou sendo protegidos da perseguição da CP0. Os dois membros então da CP0 também pulam atrás deles e Brook e Robin se preparam para lutar. Só que no momento em que eles vão começar a lutar, o Yokai de Fogo aparece atrás da CP0 e acaba colocando toda essa bagunça nesse momento ali em One Piece, né? Porque os dois agentes são envolvidos completamente pelas chamas. O Yokai então finalmente chega à área onde Yamato está e os outros acabam se perguntando sobre o que está acontecendo, o que é este ser, o que é essa coisa absurda que está queimando tudo aonde está passando. O Yamato então vê que o Yokai está indo para os níveis inferiores e vemos que estão causando ali grandes desgraças, grandes estragos nessas questões sendo apresentadas naquele momento. E aí a personagem, a filha do Kaido, acaba observando e entendendo de que se o Yokai chegar até o fim ali do subsolo, dos porões relacionados ao castelo de Onigashima, a gente vai ter uma grande explosão. De que a ilha vai explodir muito menos ali antes de chegar até a cidade das flores, a capital ali das flores. E aí que a Yamato pede ajuda ali, pede para que o Fuga continue ajudando ela nessa questão. E a gente então entende que o Number não cria nenhum caso para ajudar a Yamato e já vai em seguida ajudar a personagem. A gente tem ali que Brook e Robin também caem no chão da cabeça do Fuga, na qual eles estão se movendo, né? Então o Fuga acaba deixando os dois caírem no chão. E aí o Fuga meio que se preparam para sair antes que os agentes da CP0 saiam das chamas. Quando os agentes ali do agrupamento acabam saindo do fogo, ambos ali estão bem, a gente sabe que eles ouvem um ruído estranho. Há um barulho estranho que está acontecendo naquele momento e aí a gente entende que o Appo está diante deles e ele tem um Dendemuchi na mão e está tirando fotos da CP0. Appo então diz que vai pegar essas fotos e vai vender ao Morgans como forma de revelar que o governo mundial tem ligações com o Kaido. A gente já tinha trazido esse questionamento, né, essa teoria sobre o Kaido ter uma ligação com o Insama. Foi um vídeo bem até trabalhado sobre isso. E agora todas essas conexões com a CP0 dentro de um ano, de como o pessoal do governo mundial não quer que o Kaido seja derrotado, mas se o Kaido for derrotado, que prendam tanto o Kaido quanto também o Luffy pra meio que tipo dar uma passada de pano, né? Porque até mesmo o Appo acaba dizendo, olha, o que vai acontecer se sair na capa ali do jornal do Morgans falando o seguinte fato de que o Kaido estava com a CP0 e que o Kaido ali tinha um subordinado como o Doflamingo e que o Doflamingo estava botando um terror em Dressrosa. O que poderia acontecer se a gente tivesse essa ligação do governo mundial que tinha completo controle sobre a situação que estava acontecendo em Dressrosa? Que o governo mundial estava sabendo e estava aceitando
imitando o que ocorria em Dressrosa. Finalmente, a gente tem uma serventia para o Apo. Era o personagem que eu ficava olhando e falava, mano, por que esse cara tá vivo ainda? E agora eu quero com todas as forças do mundo que o Apo consiga entregar essas fotos na mão do Morgans. Porque não mexam com a minha Robin. Não mexam com a minha Robin porque o bagulho fica louco. Isso me causa tanta revolta que faz com que eu consiga torcer até mesmo para o Apo entregar essas fotos para o Morgans. O chefe então ali da Cip Zero diz ali que o Apo fala demais. E então ele acaba atingindo ali o Apo com um Shingan. O Apo cai no chão enquanto o sangue sai da sua boca e na qual o Drake acaba alcançando toda essa bagunça. O Drake então acaba gritando pelo Apo que parece estar nocauteado pelo golpe. Até que o chefe ali da Cip Zero tenta argumentar sobre por que ele estava ali na frente de um membro da SWORD relacionado ao Drake, né? Tipo, cara, como que eu vou conseguir justificar para um membro da SWORD, para um membro da Marinha, sobre a relação da Cip Zero dentro aqui de Wano? E aí que ele diz que ele meio que tenta blefar ali com o Drake, né? Sobre saber da verdadeira identidade do Drake, de que ele é membro ali da SWORD. Então ele diz para ele dar uma desculpa. O Drake acaba dizendo ali para o membro da Cip Zero dar uma desculpa sobre o que estava acontecendo naquela situação. E o chefe acaba dizendo que problemas devem ser eliminados, que os problemas devem ser erradicados e é por isso que essa situação precisa ser finalizada. Pouco antes então do chefe da Cip Zero atacar o Drake com seu Shingan novamente, nós temos o Apo lançando um ataque explosivo no rosto do chefe ali da Cip Zero. Apo então chama eles de malditos assassinos do governo, se levantando. O Drake então fica surpreso dele ainda estar vivo e o Supernova justifica que ele acabou utilizando o hack do armamento para amenizar ali o ataque que envolveu o chefe da Cip Zero. Apo então se prepara para lutar contra eles enquanto ali os dois discutem. O chefe da Cip Zero se levanta. Nesse momento, o Drake acaba se transformando ali no seu estilo dinossauro e o Apo então acaba indo junto com o Drake para atacar a Cip Zero ao mesmo tempo, né? Os dois queriam se aliar, na verdade o Apo queria se aliar ao Drake e na base da força da marra, o Oda fez o Apo se aliar ao Drake, né? Fez agora, cara, não tem nada mais comum para você unir duas pessoas que não se gostam como um inimigo comum. Enquanto isso, fora do castelo, nós temos ali o Zoro lutando contra o King, né? O King está no ar, transformado na sua forma animalesca, né? O King acaba, então, agarrando a sua crista na sua cabeça e começa a puxá-la para trás de uma forma muito bizarra. De repente, seu bico começa a entrar em seu rosto e o Zoro observa aquilo tudo com muita atenção, né? O Zoro começa a observar aquilo com muita atenção. Na verdade, o Zoro estava observando aquilo com uma cara um pouco até mesmo assustada. O Zoro questiona ali se o corpo do King tem também alterações e da mesma forma como nós tínhamos enxergado sobre as alterações no corpo do Queen. Quando o bico então está em seu 100% dentro do rosto do King, o personagem acaba soltando a sua crista e sua cabeça tem ali um disparo. What the hell? What the hell que aconteceu aqui? Porque a cabeça do King então dispara como se fosse um estilingue e o ataque é semelhante com o sino de borracha do Luffy. Embora ali a cena seja um pouquinho mais complicada de ter esse entendimento, já que o Zoro basicamente consegue se esquivar como ele meio que pode. Basicamente ele se jogou pro lado tentando desviar do golpe, que foi extremamente rápido, e ele disse que não tinha como defender, já que era como se fosse um ataque meio que basicamente um laser ou coisa do tipo para ferir ele. Então não tinha como ele defender um laser, né? Ele ia ser atravessado ali no meio.
O King então diz que é assim que ele caça suas presas, e o Zoro então ataca o King com seu canhão de 360 libras. Mas o King consegue se esquivar ali de uma forma facilmente e começa a atirar em Zoro de tudo quanto é forma ali, usando a sua forma animalesca. Enquanto ele desvia dos tiros, o Zoro acaba pensando que não pode continuar lutando dessa forma porque vai ficar sem energia antes de King. E o Zoro então faz uma pergunta ali à Calamidade. O Zoro questiona se o fogo em suas costas é uma habilidade especial da sua Akuma no Mi, e o King acaba respondendo que não, que aquilo é algo completamente diferente. Eita nós, olha a referência à sobrancelha do caracol aí. Tamo quase lá, tamo quase lá. O Zoro então fica assustado com a resposta e acaba usando o Santoriou Corda Negra do Furacão do Grande Dragão contra o King. Mas a Calamidade acaba se cobrindo através das suas asas, utilizando as suas asas, e acaba bloqueando o ataque do Zoro, fazendo o espadachim usar mais um questionamento contra o King. Zoro então questiona se isso é a famosa resistência dos dragões e dos dinossauros que ele sempre ouviu falar. E o King responde que é mais ou menos isso, né? Mas que na verdade ele é um pouco mais do que isso. Que ele é mais especial que os outros. Que existe uma ligação nele ali que faz ele ter essa diferenciação. Assim, o King retorna à sua forma humana e luta diretamente com o Zoro cara a cara. O King então troca golpes com o Zoro, dizendo que agora eles vão brincar com ele, manifestando a forma como ama espadas. Zoro então, na troca de golpes, percebe que existe algo anormal com King, de que se ele não descobrir de que raça ele é, ele nunca vai conseguir ganhar essa luta. O Mugiwara chega à conclusão de que ele consegue voar com as chamas que estão em suas costas. Ele tem plena certeza que ele usa ali as suas asas de uma forma que não são decorativas, mas é como se o King não utilizasse elas para voar, mas sim apenas para planar ou até mesmo como se fossem escudos. Você não consegue voar ao mesmo tempo que você utiliza as asas como escudo, o que faz o Oda começar a colocar parafusos na nossa cabeça sobre essas ligações entre Sanji e também os Lunários. A gente tem esse questionamento porque, mais uma vez, o Oda coloca nós como o Zoro para que a gente se sinta ali perante a presença do Zoro em tentar entender o que é o King e sobre todas essas circunstâncias na forma como somos colocados como leitores. O King usa o seu poder de fogo para voar e o Sanji consegue fazer a mesma coisa. Só que tem um pequeno detalhe, né? O Sanji é colocado ali como uma utilização de um golpe como a CP0 consegue fazer, ou a CP9 também conseguia fazer, que era o Geppo, que pode ser uma evidência de que o Sanji pode voar mesmo, não apenas chutar o ar. Diferente do que os membros da CP0 fazem, o Sanji pode permanecer no ar no tempo que quiser. O que é essa conexão com os Lunários e que podem explicar por que o Sanji consegue ficar parado no ar enquanto está manifestando o seu fogo. Desde quando também tivemos revelações e detalhes sobre o mangá e também no anime, para não contarmos com apenas ali referências e criações da Toei. Enquanto o Zoro pensa sobre tudo isso, o King o ataca com um golpe poderoso. O Zoro consegue bloquear, mas ele é atirado em algumas rochas. Ele é mandado para longe e cai com tudo no chão, quase sendo nocauteado. Pra falar a verdade, né, o Zoro, ele tá sendo levado na brincadeira também pelo King, né? A gente sabe também de como o King, ele tá meio que testando o Zoro de todas as formas, mas sem levar aquela batalha de uma forma mais a séria. E aí ele tá demonstrando uma certa afinidade nessas questões, que o Zoro tá tendo uma dificuldade monstruosa em lidar com o personagem, pra vocês verem a diferença de poder entre os dois.
E aí, quando o Zoro tá no chão, ele acaba ouvindo algo, né? E a espada começa a responder pelo som que está sendo remetido ali pelo instrumento de shamisen. A gente tem que, de repente, a Ema começa a ficar fora de controle. A espada ali do Zoro começa a sugar, começa a drenar o hack do personagem através ali do seu braço, como ela fez na primeira vez que o Zoro acabou utilizando ela. A cena muda para a sala dos tesouros do castelo de Onigashima. O Orochi então está lá. Enquanto ele espera pela chegada do Furokuju, o Orochi também ouve algo. Orochi então se pergunta por shamisen, por que está sendo tocado naquele momento e como aquilo seria algo completamente estúpido. Como que uma pessoa poderia estar pensando em tocar um instrumento naquele momento, sendo que estava rolando a maior guerra por aí. Mas até ele abrir a porta e entender quem estava do outro lado. Quando Orochi abre a porta para adentrar o local, ele dá de cara com Komurasaki, que deixa ele de joelhos perante a sua beleza. Orochi começa a tremer de tão grande que foi o seu choque. Ela continua tocando ali o shamisen. A gente tem que o Shogun então se questiona se estava sonhando ou se aquilo era o paraíso, já que não conseguia parar de pensar nela. Komurasaki diz então que aquela sensação era o mesmo para ela, que ela sempre estaria ao seu lado, e o capítulo acaba com Orochi dizendo se aquilo é um sonho, se aquilo for definitivamente um sonho, não acorde ele, e o personagem dá de cara com o seu grande algoz.